Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus justo, Deus santo, Deus eterno, Deus misericordioso, Deus soberano. Obrigado, meu Pai, por o Senhor me sustentar desde o dia do meu nascimento. Aliás, desde quando o Senhor me formou, já dentro do ventre da minha mãe, o Senhor estava cuidando de mim nos mínimos detalhes. Meu Senhor, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas misericórdias, meu Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Oh, meu Pai, nos ajuda a fazer a tua vontade, não mais a nossa. E tudo aquilo que viemos, meu Deus, realizar, seja de acordo com a tua palavra, seja de acordo com os teus ensinamentos, para que nós não venhamos errar o alvo, meu Deus, e cairmos na tentação da insensatez, da falta de entendimento, da falta de temor, da falta de conhecimento, meu Deus, do que é bom e do que é mal, porque na verdade, meu Pai, muitas das vezes não é nem falta de conhecimento, é falta de temor mesmo, é falta de reverência mesmo. E aqui eu peço, Pai, põe temor no nosso coração, põe reverência, porque é claro aqui quando Jesus Cristo diz que as duas ouvia, que as duas tiveram instruções sobre a tua palavra, porque ouvia a tua palavra, mas apenas uma escolheu obedecer, a outra não. Não obedeceu, ouvia, mas não praticou, porque quando não praticamos é porque não obedecemos. Mas aqui eu peço, Pai, nos ajuda a obedecer a tua palavra, pela ajuda do teu Espírito Santo, porque de nós mesmos, meu Pai, nós não temos essa capacidade a dizer não para todo paganismo, para toda mentira, para todo falso ensino, para todas as doutrinas de demônio. Eu rejeito, eu digo não. Seja anátema, sejam frustrados todos os falsos ensinos, toda heresia, eu rejeito em nome de Jesus. Meu Senhor, abre o entendimento, meu Pai, de cada vida que se encontra, meu Deus, presa pelo espírito maligno do engano que tem enganado, de achar que não tem nada a ver, e fazer o que quer, o que pensa e o que acha. Meu Senhor, olha para cada um enquanto estão respirando, meu Pai. Ajuda eles a se arrependerem. Aqueles que caíram, tenham humildade de orar pedindo a tua ajuda, porque o Senhor é misericordioso. Todos aqueles que clamarem em nome de Jesus Cristo, querendo se levantar, o Senhor vai erguer. E assim eu peço por eles. Pai, eu peço também por esta criança. Meu Deus, conclua a obra que o Senhor iniciou. Meu Deus, joga por terra toda vermelhidão deste nariz desta criança. O Senhor já começou a fazer a obra, eu peço que o Senhor continue, conclua essa obra para a glória do teu nome, meu Pai.
Traz a saúde desta criança. Eu abençoo ela, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Consagrando ela para ti, Pai, toda a família. Tu sabes de quem eu estou falando. Deus, guarda os nossos familiares debaixo das tuas mãos potentes. Cobre, meu Deus, cada um, meu Pai, a tua igreja desperta para te buscar, para ler a Bíblia, para não ser enganado. E apesar de que já conhece, não ser, meu Deus, rebelde, de quebrar os teus princípios, porque no céu não há espaço para rebeldia. Há espaço para gente humilde, meu Pai, não insensata, para gente prudente, meu Deus, que faz de acordo a tua palavra ensina. Santo de Israel, olha para nós com olhar de compaixão e misericórdia. Pai, vou ao encontro do aflito, necessitado, do enfermo, meu Deus, operando grandiosamente. Onde quer que chegue essa oração, sejam todos impactados. Pai, eu quero orar por todos aqueles que têm dado ouvido, que têm recebido, que são edificados. Esta minha irmã, este meu irmão, abençoa, guarda e livre enquanto eles viverem aqui neste mundo mal, a cada um de nós. Pai, justo, Pai, agora eu vou falar da tua palavra, fala conosco, conforme a tua boa vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, chegamos mais uma sexta-feira, sempre iniciamos na segunda-feira e na sexta-feira encerramos essa mensagem, sempre. Tudo isso, irmãos, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que tem nos sustentado. Relembrando aqui o título da mensagem e agradecendo a Deus por as oportunidades que Ele tem me dado. O título da mensagem é: Jesus é a rocha inabalável. Essa rocha inabalável, irmãos, cumprirá com as suas promessas, pois Ele é imutável. Ele não mudou e nem mudará. Ele é fiel e justo para cumprir com as suas promessas. Ele nos traz refúgio, segurança e esperança. Somente em Cristo nós temos a certeza de um dia morar no céu, não porque somos bonzinhos, não porque somos merecedores, erramos, falhamos, mas a graça dele nos alcançou e que nós não vamos ter prazer na prática do erro. Amém, irmãos? É isso que nos faz diferente. É a presença do Senhor sobre as nossas vidas, nos dando chance e oportunidade. Que ai de nós, irmãos, quantas vezes já caímos. Ai de nós se não fosse Ele, com as mãos dele nos sustentando, nos erguendo novamente. Então, se você caiu, meu irmão, minha irmã, peça ajuda a Ele. Então, antes de iniciarmos a mensagem, eu quero, nesse momento, agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito na minha vida e desejar a todos que já estão me ouvindo um dia abençoado debaixo da graça de Deus e da gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? A todos, de forma geral. Então, irmãos, a igreja do Senhor precisa ser prudente, precisa ser vigilante, precisa ser uma igreja que medita na palavra, que crê na palavra, que ouve a palavra, que prega a palavra, mas que acima de tudo vive na prática esta palavra. Porque de nada, irmãos, vai adiantar, observamos aqui muito bem, que não foi falta de instrução, que não foi falta de conhecimento, porque todos dois aqui, essas duas pessoas representando a casa na rocha e na areia, ouviu a palavra muito bem, só que a diferença é que um praticou e o outro não. Uma pessoa aqui fez a diferença, a outra não, porque é a presença de Deus, irmãos, que mantém a pessoa firme de pé. Nunca pense que é você mesmo, que eu nunca venha pensar que sou eu mesmo, que estou aqui pela minha própria força, porque se fosse pela minha própria força, há muito tempo que eu não estava mais aqui. Deus sabe, os vales e os desertos, quantas desistências aqui bateram sobre a minha vida, sobre a minha casa, mas Ele sempre, olha, me sustentando, irmãos, me levantando pelas mãos. Ontem mesmo eu estava lembrando de um dia que eu estava tão... Só Deus e eu sabia como era que eu estava. Meu filho ainda menorzinho, eu me lembro como hoje ele colocou o fundo musical, justamente aquele que ele sabia que eu ouvia. Deus usando meu filho para me dizer assim, que eu me levantasse para pregar. Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele sabe como levantar cada um, como sustentar cada um. Meu filho não dizia nada, mas com fundo musical, com o celularzinho dele na mão e olhando para mim. E eu senti ali Deus, irmãos, eu senti a presença tão grande aqui dentro do meu quarto, que eu digo, meu Deus, me perdoa. Aí eu me lembro como hoje, naquele dia, à tarde, eu preguei a palavra e pedi perdão a Deus. Irmãos, Deus sustenta. Precisamos
estar sensíveis à voz do Espírito de Deus, irmãos. Não desanima, não desista, caiu, pede ajuda ao Senhor, Ele vai te levantar. Mas prostrado não vamos ficar se tivermos humildade de ouvir e atentar à voz de Deus. Amém, igreja do Senhor? Que Deus nos ajude, irmãos, a ser prudente, a estar atento em todo o tempo quando Deus fala conosco. Aí nós vimos aqui, irmãos, que o prudente veio, a dificuldade para a vida dele, bateu aqui na casa dele, chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, tudo isso é adversidade, mas não caiu aquela casa, porque ele estava firmado aonde? Ele estava alicerçado aonde? Na rocha que é Cristo. Veio para outra também, que era insensato. O insensato, irmãos, ele não pensa nas consequências. Não se importa o que vai acontecer, age como um louco. Vê que ontem, quando eu li que o próprio Deus diz, louco, ainda esta noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será, irmãos. A nossa alma é preciosa, é valiosa para Deus, irmãos. Foi Ele que nos deu tudo e Ele quer de volta. Mas a escolha, irmãos, de permanecermos na rocha inabalável que é Cristo é nossa. Quantos que naquele dia, irmãos, pregar não salva ninguém, louvar não salva ninguém. É nítido e é claro, voltando só mais um pouquinho, irmãos, nós vamos ver aqui, Mateus capítulo 7, ainda versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Então a pessoa conhecendo a verdade, irmãos, e se afasta da palavra para praticar aquilo que é mal. O insensato é assim, mesmo conhecendo, ele faz o que é mal, não tem momento com Deus, não se arrepende, ouve, talvez até prega, talvez até é uma pessoa que, olhando humanamente, é uma bênção, mas talvez não está fazendo aquilo que o próprio Cristo nos ensina a fazer, que é se afastar de tudo aquilo que é mal. Prudente não, ele evita o mal. Insensato não, irmãos, ele faz o que é mal, porque ele não quer praticar as verdades que ele já conhece pela palavra de Deus. E nós vemos muito bem, irmãos, um exemplo nítido e claro também das 10 virgens, irmãos. É nítido e é claro, irmãos, quando Jesus conta também da parábola das 10 virgens, que essas 10, entre 10, 5 era louco, 5 era prudente e 5 insensata. Há versões que vai dizer que são loucas, porque Jesus trata o insensato como louco, porque não pensa nas consequências, não pensa no que vai acontecer, irmãos, e se perderão por isso. Quem foi salvo ali, irmãos? Essa passagem, irmãos, essa mensagem da parábola das 10 virgens está registrada em Mateus 25. Se você ler ali atentamente, irmãos, no finalzinho você vai ver que não foi por falta de conhecimento também, mas foi por falta de obedecer, de praticar, de vigilância, que elas não vigiaram, elas não tinham momento com o Senhor, não tinham a proximidade com o Senhor, não tinham a sua vida, sabe, no altar, não estavam prontas, não estavam preparadas. Porque, irmãos, precisamos de estar constantemente buscando a presença do Senhor, sem desanimar, sem desistir, irmãos. Ser uma pessoa que constantemente se mantém em devoção, uma vida inabalável, sem se desviar dos propósitos divinos, mesmo diante das diversidades, mesmo diante das dificuldades ou provações. Que você observa que bateu nas duas casas, que se representa aqui, essas duas pessoas vieram, porque vem na vida de todos os seres humanos. As adversidades vêm, as dificuldades vêm, a provação vem para todos. Mas qual que vai ficar de pé? Aqueles que estão firmados na rocha inabalável que é Cristo. Porque a força não é dele, a força é de Cristo. E Cristo vai fortalecer quem, irmãos? Quem você imagina que Cristo vai fortalecer? Aqueles que têm momento com ele, que tem vida com ele, que tem momentos na palavra, na oração, na devoção, na busca constante, entendendo que ele não é, que ele não pode e que ele não faz nada se não for Cristo.
Isso, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Então nós vemos nítido e claro que, as 5 prudentes foram salvos. Aqui na casa da rocha, qual foi que ficou de pé aqui? O prudente. O insensato ficou como? Caiu. Mas mesmo que ele caiu, se ele tiver humildade, pedir a graça do Senhor, o Senhor levantará. O próprio Deus chama aquele insensato que construiu riquezas aqui, que colocou o coração nas coisas deste mundo mal. O próprio Deus chama de louco, insensato, age com loucura mesmo, irmãos. Não se importando com o que vai acontecer, nem com ele, nem com a própria família. Ele não se importa. Mas Deus não nos quer, irmãos, uma igreja insensata, mas uma igreja prudente, que vigia, que ora, representando essas 5 prudentes, que naquele grande dia foi salvo, irmãos, representando aqui que elas tinham vida com Deus, que elas vigiavam e oravam, que elas tinham suas vidas, suas lâmpadas, o seu azeite sempre aceso, sempre na presença do Senhor. Porém, as 5 insensatas bateram, dizendo: abre no Senhor, e a porta não se abriu. Por quê? Não estavam com a vida no altar. Este que caiu, irmãos, ficou caído aqui, veio a dificuldade, porque foi grande a sua queda, porque não quis obedecer também. E interessante que no final dessa parábola, irmãos, o prudente e o insensato, sobre a casa na rocha, a casa na areia, no final as pessoas se admiram aqui, e a multidão se maravilhavam com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como tendo autoridade, e não como os mestres da lei. Para ter autoridade, precisa obedecer. Jesus diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Quem obedece, que faz a vontade, tem autoridade delegada pelo próprio Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E até segunda-feira que vem, se Ele assim me permite, fiquem todos com Deus, glorificando e exaltando a Ele, pois somente Ele merece.